trabalhei como especialista nesse projeto do inventário colaborativo de Jarinu. Faço parte do coletivo Atis na Baixada, que foi a responsável pela equipe da Baixada foi responsável por esse projeto, dentro da equipe Ricardo, Gabi, Isa, Renato também faz parte da equipe, e várias outras pessoas, mas assim, nós ficamos mais, fora as estagiárias, né? Nós ficamos mais responsáveis por este projeto. O Atis da Baixada é um coletivo que começou com a ATIS, que é a Assessoria Técnica e Habitação do Interesse Social, na Baixada Santista, por isso o nome. E com o tempo, com os trabalhos que também começaram a envolver direito à cidade, cidadania, identidade, a gente envolveu também patrimônio histórico, saneamento rural, e hoje a gente está tendo que mudar o nome. O comunicador do grupo está bravo com a gente, porque a gente já começou com o nome errado e não acreditou que o negócio foi para outro canto, né? Renato é comunicador do Atis da Baixada. Mas agora a gente vai ter que ser obrigado a dar serviço para ele terminar de novo. Tanto que hoje a gente está aqui em Jarinu, em Nova Baixada, fazendo um trabalho também que não é diretamente ligado à habitação de interesse social, mas também não é o único trabalho em patrimônio histórico que a gente tem realizado, né? Atis da Baixada, ainda nosso coletivo, pleiteou um fomento junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU São Paulo, e foi ele que fez o fomento desse projeto, né? Assim como de diversos outros que a gente tem feito, acho que hoje a gente já está em 15, eu perdi a conta, mas tudo bem. De patrimônio histórico, cultural, creio que seja o quarto. Mas é isso. E a ideia era a gente fazer o inventário, a pesquisa de todo o acervo cultural aqui de Jarinu, segundo o ponto de vista dos próprios habitantes e das pessoas que usam, moram, trabalham na cidade. E eu fiquei muito feliz com o resultado. A gente vai apresentar para vocês o resultado desse inventário, que bens que apareceram, qual é o patrimônio desse acervo que as pessoas citaram como sendo de importância para essa população, né? A gente trouxe aqui a descrição de pelo menos os 3 mais citados, né, entre a população. E depois que a gente concluir o processo desse seminário e tal, a gente vai terminar de sistematizar uma publicação e entregar para a prefeitura, para a biblioteca, imagino, né? E, enfim, pode falar. A Secretaria de Cultura, enfim, né? Para a Estela Bianca, imagino, né? E, enfim, aí essa publicação vai ficar disponível aqui para os habitantes e para os interessados, né? Então, eu queria que seja um registro que a gente espera que tenha sido de importância para ter isso como alguma coisa já organizada, sistematizada, para o registro do patrimônio local, que é riquíssimo, né? Então, tendo isso dito, eu gostaria de chamar o Maestro Jederson para dar nosso pontalinho, que foi através dessa entidade que a gente conseguiu propor e conduziu com a gente os projetos, né? Que foi a instituição proponente. Muito obrigada por ter acreditado no trabalho. Obrigado. Boa tarde. É um imenso prazer estar nessa fase, né? Uma fase, apesar de estar terminando o inventário, mas é apenas o começo para um trabalho muito mais extenso que a gente pretende, através não só da prefeitura, mas também das pessoas, dos moradores, e batendo sempre essa história, levando ao conhecimento. Graças a Deus o Grupo Estela Bianca tem um canal aberto com a sociedade, tem viajado pelo mundo afora, se utiliza muito da televisão, da rede social e das apresentações para difundir que Jarinu tem um patrimônio histórico riquíssimo. A gente conversava ainda há pouco que as pessoas sempre ficam medindo o que eu posso ganhar com isso, né? E quando se trata de patrimônio, tem que ter uma coisa chamada paixão, tem que se identificar. Quanta gente que não é
da Baixada Santista, fizeram trabalho lá, mas é encantado com a arte. Eu mesmo estive há um mês atrás passeando de bonde lá, visitando o Museu do Café, visitando o Museu do Pelé, e visitando o Porto, e que riqueza! E a gente bater no peito e falar, é meu, eu sou daqui, eu sou brasileiro, é uma riqueza minha. E em Jarinu nós precisamos muito disso, de algo para bater no peito e falar, é meu, isso daqui foi desenvolvido aqui, é minha história, eu conheço os personagens, eu sei em que rua que é. Agora mesmo estava vendo o mapa lá, tem um pontinho lá, é um pouquinho mais para cá, né? Porque a gente vê no local, a gente viveu ali, a gente vive ali. Minha família esse ano completa 155 anos de Jarinu. Então meu tataravô nasceu aqui, lá no bairro da Água Preta, bairro que também tem parte da história da nossa prefeita, está lá na Água Preta também, no Breu. E é gostoso você conseguir falar isso e falar, não, e é comprovado, está aqui, tem um documento. E Jarinu tem esse documento? Até pouco tempo tudo é muito especulativo. Estava conversando com o Bira até agora sobre isso. As histórias que a gente conhece é porque a gente conviveu. Conviveu com o Bodinho, conviveu com o Padre Jacó, conviveu com o Edgar Máximo Zamboto, conviveu com o Gonçalo, né? É um personagem que a gente vivia para a rua e a gente conhecia desde criança. Então, agora, com esse material, a gente tem o ponto de partida. Assim como foi quando nós pedimos o tombamento do Casarão José Inácio e da nossa igreja matriz. São dois processos que nós pedimos, porque na época a visão era outra. A visão era, derruba e faz novo, velharia, né? E por incrível que pareça, se você fizer uma pesquisa hoje, tem gente que ainda comunga dessa ideia. Porque não tem esse bichinho que picou de se encantar, de se apaixonar. Então, eu acho que no momento só tem motivo de alegria mesmo, porque é uma ideia, uma coisa que saiu da cabeça da dona Lígia, da minha parte, da iniciativa a prefeitura veio a proposta, e quem que vai fazer? Quem que vai encabeçar? E que bom que o Stella Bianchi, que a Companhia Carneiros tinha suporte para fazer esse pedido, em parceria com a prefeitura, conseguiu desenvolver esse projeto. Que seja o primeiro de muitos, se a gente conseguir de novo, novamente as parcerias, que seja para o lucro, para o benefício da nossa cidade. E é automático, né? Que gostoso quando uma pessoa fica feliz com a felicidade dos outros. E que alegria, eu estava em São Paulo, na Assembleia Legislativa, para o evento dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, e uma das pessoas que eu estava conversando, é o Fábio Porta, que é o nosso deputado lá na Itália. Ele falou, fiquei muito feliz de ver que estão mexendo num casarão, descobriram pinturas, né? Um amigo em comum tinha passado para ele, então nosso material já estava lá, né? Circulando lá na Itália, já que aqui nesse casarão morou um parente, né? do Collodi, que é o escritor do Pinocchio. Então o Jarinu tem um vínculo bem forte com a Itália e que está escondido, ninguém sabe. Esse parente trocava cartas com o Collodi, que é o sobrenome Lorenzini, né? Mas é o codinome dele, colocou Collodi. Então a gente tem essa dimensão muito maior das coisas, mas você tem que ir amarrando. Se não amarra, se não pede o tombamento, não restaura. Se não restaura, derruba. Se derruba, quebrou o vínculo, quebrou o elo. A igreja é a mesma coisa. Se deixa derrubar, vai fazer uma igreja nova, mas a história, toda a história, todo o valor afetivo e emocional tinha ido embora também. Agora, se não escreve, se não pega muitos testemunhos e muita coisa, com certeza daqui a 1 ano, 2 anos, a pessoa já não está mais aí para falar.
E não é porque a gente está agorando ninguém, não. É porque é o processo normal. As pessoas com 90, 100 anos, chega um dia que elas vão embora, né? Aqui já o pessoal dura bastante, mas um dia vai ter também esse término. E que bom que fique eternizado através dessa documentação e que não pode realmente ficar trancado numa gaveta, num grupinho de estudo. Tem que estar para a população ter orgulho de morar em Jarinu, de viver em Jarinu, pelo menos conhecer Jarinu e querer conhecer mais sobre a nossa história, sobre o nosso patrimônio histórico. Então, parabéns à equipe, muito obrigado por oferecer a oportunidade da Companhia Canto e Rios, do Grupo Stella Bianca, poder participar desse projeto. Obrigado. E aí agora eu quero dizer uma coisa que eu já tinha dito antes, do quanto é diferente, o quanto foi diferente esse processo para a gente, como técnicos, de ter o poder público tão próximo, participando, incentivando, movendo e mobilizando, motivando o processo do projeto, né? E por isso a minha admiração à prefeita, né, aos técnicos da prefeitura que deram todo o suporte. Você sabe que eu admiro muito a boa vontade que vocês apresentaram para a gente poder concluir esse processo, essa parte, né, essa fase desse processo, que de fato é uma coisa muito só aprender algumas coisas, e de fato a questão do patrimônio histórico, ela move muita paixão, mas também a gente tem que considerar que grande parte do que um município do que uma localidade deve ao seu patrimônio histórico. Porque sem esse patrimônio, a identidade acaba, não ser registro. Então, é isso que é importante que as pessoas entendam. Que a identidade é os restos, né? E é por isso que o patrimônio histórico é uma coisa tão relevante. E além disso, eu gosto bastante de dizer que preservar um bem cultural, um bem histórico, é garantir para as gerações futuras que elas tenham o mesmo direito constitucional que nós, que estamos hoje vivendo nesse momento, temos de conhecer a história dos nossos antepassados. Então, se a gente destrói, a gente está privando os nossos descendentes de conhecer essa história. Isso, se você for analisar a luz da Constituição, também não é uma coisa comum. Tá certo? E então chamar a prefeita Débora, muito obrigada de novo pelo apoio, tá bom? Atrasava aí, você me cumprimentar. Eu também fiquei feliz de você dar uma passadinha. Tudo bem? Bom, recebo todos o meu abraço, né? Quando eu cheguei atrasada, fiquei constrangida em poder abraçar todo mundo. Mas recebo todos aí com meu carinho. Eu quero só reiterar, porque eu acho que tem uma coisa muito bonita acontecendo, né? E tem a ver com a nossa gestão, com o movimento político, administrativo que a gente tem feito na nossa gestão. Primeiro que eu tenho tido um retorno muito grande da população dizendo, poxa, acho que a gente finalmente está vendo as questões culturais da nossa cidade caminharem e avançarem tanto, coisas que a gente não via. Desde uma exposição temporária que contempla artistas da nossa cidade, pessoas com vocação cultural, como a gente expôs lá a arte da Jéssica, que faz artes incríveis com borra de vinho e borra de café, como o Bira, que pôde apresentar a história do cinema em Jarinu, e que foi um ato tão simples e um gesto que eu creio que tem a ver só com vontade política e organização, né? E que faz toda a diferença para a cultura da nossa cidade e valorização desse patrimônio, que não é só um patrimônio histórico que conta a nossa história e o nosso passado, mas é o que vai contar daqui para frente. Então, isso é tão importante quanto falar, resgatar, memorizar e arquivar e ter documentos reais contando a história, é também fazer um trabalho pensando na história daqui para frente, né? Pensando no que a gente está vivendo agora. E eu acho que a gente tem feito um movimento muito legal. E não é à toa, e eu quero ressaltar aqui, eu não sei se vocês sabem, mas
Jarinu, de 645 municípios paulistas, Jarinu ficou entre as 10 cidades do Prêmio Sebrae de Empreendedorismo, e uma das categorias que nos levou a participar disso foi o nosso trabalho de identidade territorial e turística e cultural da nossa cidade. O trabalho que a gente fez da nossa marca, que tem a ver com o patrimônio histórico, que é o nosso Coreto. Então, eu acho que todos esses movimentos e essa questão da gente ficar entre as 10 primeiras cidades do estado de São Paulo, em função do trabalho de identidade territorial, ele não tem só beleza por ser um prêmio e por estar destacando a nossa cidade, que é motivo de orgulho por si só. Mas, acima de tudo, ele mostra esse movimento que a gente tem feito na nossa cidade de valorizar a nossa cultura e o nosso turismo, né? Que eu acho, às vezes, parece tão distinto, mas às vezes se esbarra com tanta excelência. Então, eu fico muito feliz de poder contar com a colaboração de vocês, fazendo esse mapeamento, trazendo esse contexto, né? É lógico que uma pessoa sem passar, como que é o ditado? Uma pessoa sem história, tem um ditado que fala, né? Então, eu creio que sim, a nossa cidade ela precisa ser contada a partir do que a gente tem como patrimônio cultural, que não é só arquitetônico, mas que tem o grupo folclorístico Stella Bianchi e tantas outras coisas que são relatadas e foram vividas por tantas pessoas que passaram pela nossa cidade. Eu fico muito feliz de poder contar realmente com a colaboração de vocês em nos ajudar a registrar essa história que não pode ser esquecida, né? Eu acho que a gente tem uma ferramenta que é conhecidíssima e ela é um patrimônio histórico, que é a Bíblia. Ela foi contada por pessoas, né? Inspirada, lógico, independente de qualquer religião, né? Mas inspirada por Deus, pessoas foram inspiradas por Deus, mas que deixaram lá um legado histórico contando contextos a respeito da história, seja antes ou depois de Cristo. Ou seja, você quer mais validação de que como é importante a gente deixar registro histórico do que a própria Bíblia, né? Que tem aí diversas versões e que perpassam por diversas religiões, né? Então, acho que isso é só uma demonstração de que como é importante realmente a gente registrar de alguma forma o contexto histórico e contar a nossa história de alguma forma. Então, eu fico muito feliz, não sei se eu estou exagerando aqui na minha fala, até peço perdão se eu estiver cometendo alguma insanidade, né, ou alguma inveracidade, não sei, mas... Como é que é? Insanidade é algo normal. De médico louco, todo mundo tem louco. Que ter um pouco, senão não é normal. Então, assim, eu agradeço demais o grupo folclorístico, né, a companhia de canto por essa parceria, né, Gederson, que a gente fez através da instituição, né. Então, obrigada, porque o Gederson e a história da cidade também estão entrelaçados, né. Fiquei triste de não ver a Lígia aqui, por exemplo, o Mauro, que ficou tanto tempo estudando e captando esse patrimônio. A Lígia, ela não pôde vir porque ela tinha um horário marcado, com outro cantorista já marcado. Mas eu tenho certeza que ela está representada, porque muitas pessoas aqui, né, acompanharam essa trajetória dela, mas é só para deixar um registro de como ela é importante também. Ela ocupou alguns espaços de poder, inclusive na cidade, e enquanto esteve também fez os esforços à medida dela e do time dela para também garantir uma história cultural, aí, um registro cultural da nossa cidade. Então, tudo isso é válido, né, a gente contextualizar. Enfim, estou feliz por esse momento, estou ansiosa para ver o resultado. E lembrando isso, né, que a gente já iniciou essas oitivas ou essa escuta das pessoas daqui da cidade para começar também a validar e construir o patrimônio cultural que a gente tem, né, não só histórico, mas também patrimônio cultural que a gente está construindo, né, deixando como legado. Acho que é isso, meu muito obrigada por todos vocês que se empenham nessa pauta, que não é uma pauta de interesse, talvez, de tantas pessoas, né, e eu acho que é nisso que o Gederson foi feliz em dizer, que às vezes precisa dessa paixão, né, essa
tão necessária para todos, né? Inclusive para todos os jarienses, eu acho que a gente está fazendo a parte, né? E que ali na frente vai ser necessário que possa servir como material de consulta para contar a história realmente da nossa cidade. Acho que é isso. Então, muito obrigada mesmo pelo trabalho, pela parceria. A Renata não pôde estar aqui, a Renata está de férias, né? Mas está aqui o pessoal da secretaria representando também, né? A gente tem a Dani, a Gabriel, Matheus, Bruno. Toda vez eu erro, né, Bruno? Que manda vocês trocarem sempre. Eu participei do processo seletivo desse menino. Cheguei na sala no dia que ele estava sendo triado. Ele estava num paredão de Big Brother ali, o Brasil inteiro em cima dele, né? E toda vez eu erro, não tem jeito. Mas enfim, o Bruno representando a secretaria, a Dani, obrigada, tá? Por vocês estarem fazendo esse trabalho tão brilhante que me orgulha demais, de verdade. Eu falo muitas vezes, eu vou falar de novo aqui. Às vezes a prefeita é quem leva a fama, né? Que fica conhecidinha. Mas se não fossem essas pessoas todas que se empenham dentro das suas áreas técnicas, dentro das suas secretarias, seria muito difícil a gente ter um governo tão reconhecido e validado pelas pessoas como a gente tem tido. Então, obrigada, tá bom? E obrigada a vocês. Tá bem? Aí, pessoal, a gente convidou especialmente para vir bater um papo com a gente sobre patrimônio, uma pessoa muito querida que manja muito do assunto, que é a professora Roberta, que hoje trabalha muito mais focado no amparo, né? Mas tem uma experiência muito legal ali. Ele veio dividir um pouco essa experiência com a gente. Pode ser, Roberto? Você vem? Gostaria que você se apresentasse melhor, falasse tudo que você já fez, o que você já enfim, eu vou ficar puxando o saco. Roberto, eu nasci em Amparo, né, moro em Amparo até hoje, saí para estudar, tenho uma formação em História primeiro, né, depois eu fiz mestrado e doutorado na História, aqui na Campinas, na Unicamp, fui orientando o professor Jorge Cole, e trabalhei no mestrado com Amparo, fiz uma pesquisa sobre a urbanização, a história da urbanização de Amparo e um pouco da região, porque é possível eu trabalhar sozinho, né? E trabalhei com a transformação arquitetônica da cidade entre 1850 e 1930. Depois eu trabalhei no doutorado fazendo uma relação entre a arquitetura brasileira do século XIX e a arquitetura portuguesa do mesmo período. Então eu visitei Portugal, no país, fiz algumas pesquisas no Ultramarino, no Arquivo do Marino, na Biblioteca de Lisboa, na Faculdade Nova de Lisboa. Estive numa cidade do Algarve, encantado, que é Vila Real de Santo Antônio, onde eu conheci o Horta Correia, enfim, trabalhei com essas relações entre a arquitetura. Depois eu fiz um pós-doutorado na Universidade de São Francisco, onde eu leciono hoje no curso de arquitetura. Eu fiz o curso de arquitetura do Oliveira, já tinha antes de arquitetura, mas eu fiz o pós-doutorado estudando uma espécie de modernidade periférica que está presente na arquitetura no Brasil inteiro. Eu visitei alguns lugares do país, alguns estados, né? Também na América Latina existe esse viés dessa modernidade que não segue os grandes arquitetos, né? Não vem lá do Európolis, do Frank Lloyd, dessa coisa, mas que vem com o trem. Né? Então eu trabalhei com isso durante um tempo e estou escrevendo um trabalho sobre isso. Eu fiz um concurso anos atrás na prefeitura municipal, tive o prazer
de trabalhar numa gestão, né? Eu trabalhei em 2 gestões entre 2002 e 2010, foram 3 gestões, 2 do mesmo prefeito, uma outra, onde a gente conseguiu construir algumas coisas com relação ao patrimônio, independentemente do Condefat São Paulo, que a gente tem bens tombados em 1986, né, com criação das áreas portuárias e tal. Então eu trabalhei nessas gestões com essa experiência que eu trouxe para mostrar um pouquinho para vocês. Né. Mostrar apenas, né, não tem nenhum caráter de trazer modelos para serem utilizados, né, mas é uma coisa que eu mostro com muito prazer, porque foi uma discussão muito interativa na Prefeitura Municipal de Amparo nesse período, porque existiu, para a elaboração desse projeto que eu vou mostrar, uma espécie de intersetorialidade. A gente trabalhou com secretarias muito unidas, com um projeto só de governo. Então, o projeto era único, era um projeto de governo que todos nós, antes da posse desse prefeito, contribuiu. Nós tivemos reuniões antes da posse, do período das eleições até a posse. Nós fizemos muitas e muitas reuniões para conseguir montar esse esquema de intersetorialidade. A Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós fizemos isso junto e é um pouco disso que eu gostaria de mostrar para vocês, porque eu acho que é possível. Você falou muito sobre isso. Então, por favor, a gente, depois dessa discussão, uma das primeiras coisas que você vai passar foi essa questão do inventário, do inventário. E aí a gente pensava em descobrir uma cidade, né, em 2002, que a gente na verdade não conhecia. Por quê? Né? Porque em 2002 nós tínhamos uma população onde mais de 50% eram migrantes. Né? Essas pessoas não têm raízes naquele lugar. São pessoas que vieram do Ceará, que vieram da Bahia, que vieram do Paraná, que vieram de Minas Gerais, que vieram de muitos estados do país. Tá bom. Então conhecer que cidade é essa, saber, por exemplo, numa sala de aula, qual é a porcentagem de aparência de nada, daquilo que o Elias, né, o Norbert Elias, fala sobre os extremistas do outsider, né? Saber um pouco quem são esses outsiders, o que eles pensam sobre a cidade. Porque um dia eles escolheram essa cidade para morar, faça 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas eles não têm essa raiz do trisavô, do tetravô do lugar. Então a gente queria descobrir isso. Por quê? Porque a questão da memória, né, se o sujeito vem em 1970 e a gente atribui essa migração enorme pós-anos 60, quando há uma espécie de tentativa, ou não só tentativa, prática da industrialização do Sudeste, né? E eu tenho comigo, isso é uma coisa muito mínima, mas eu acho que é proposital, né? Eu acho que o governo militar, na época, quis quebrar o pouco de coesão que existia. Então vem uma ideia de trazer uma porção de pessoas. Nós já sabemos que o que vai acontecer é a não recepção. As cidades não receberam, pode ser que já não tenha recebido muito bem os seus imigrantes, mas normalmente as cidades do Sudeste não receberam, portanto eles não conhecem, as pessoas até hoje conhecem no sentido de serem funcionários disso, tal, mas infelizmente não conhecem as pessoas. E se não conhecem as pessoas, não conhecem a cultura de origem. E nós temos essa cultura riquíssima brasileira toda dentro das cidades do Sudeste, escondidas. Porque as pessoas vieram não para fazer aquilo que faziam no seu lugar de origem, mas para cortar metal,
para apertar parafuso, né? Para construir caixas de papel e aí por diante, que nós temos isso falhado. Então a preocupação nossa, no primeiro momento, era isso, conhecer. E nós demos um nome ao projeto do Descobrindo Amparo. Né? Minha terra, nossa cidade. Minha terra, mas a cidade é nossa. Né? De que eles escolheram esse lugar para morar, são cidadãos dessa cidade. Então, as experiências de participação nesse projeto intersetorial entre aí 2004 e 2009, o projeto, não as discussões, né? Mas a implantação disso na Prefeitura Municipal. Secretarias estão aqui, faltaram algumas e tal. E aí eu peguei um documento que eu tinha guardado e quando o Ricardo me convidou para falar, então, eu peguei esse documento escrito lá na época. Eu me refiro porque é uma coisa que eu participei dessa escrita, né? Junto com outras pessoas ali, brasileiros, da mão, fazendo e tal. E eu trouxe trechos disso. Não para mostrar simplesmente, mas para a gente conversar um pouco sobre, né? Não eu ficar falando sobre isso, mas trocar ideia sobre essas questões. Aí eu falo um pouquinho dessa questão, já está aqui, eu já falei, podemos. E aí, né, considerando que os indivíduos estabelecidos num determinado lugar criam laços entre si, e que esses laços tendem a se estreitar quanto maior for o tempo do estabelecimento, né, e isso é o Elias que fala, né, o Norbert Elias, lá em 1958, faz um estudo na Inglaterra, né, uma cidade que ele não quer nem dizer o nome, ele inventa o nome de Winston Parva para não dizer que cidade é, né, as pessoas não ficaram preocupadas com isso, ele inventa o Winston Parva, né, e percebe isso, que o não acolhimento não está relacionado ao poder econômico, não está relacionado às raças, mas está relacionado ao tempo de estabelecimento no lugar. E aí a gente começa a pensar os lugares, as cidades vizinhas, né? A gente vê bairros como em Vinhedo, que tem um bairro separado pela rodovia, e a gente tem os condomínios do Madecai, em outros lugares, né? Enfim, isso a gente vê em todas as cidades do Sudeste, né? Considerando que também, né, que os indivíduos que migram deixam em seus lugares de origem boa parte dos laços, claro, né, porque a casa da avó não está em minha parte, a casa da avó está lá em São João del Rei, está lá no Rio de Janeiro, está lá em Salvador, está lá na Chapada Diamantina, né? Não está. Então, é a partir daquele momento que ele chega num lugar que essa memória, né, que leva em conta aquele lugar que ele está estabelecido, começa a ser construída. Né? A memória é uma memória que está ligada a uma outra região. Né? Eu me lembro que quando eu estava fazendo isso, e às vezes eu me emociono, me conto isso, quando a gente estava fazendo isso, a gente distribuía por temáticas anuais. Né? E tinha uma temática que estava distribuída nas escolas. A gente trabalhava com uma escola de ensino fundamental e médio, que estava ligada à prefeitura municipal, né? Escolas públicas do município. Nós tínhamos reuniões com os professores, iam para a sala de aula, conversavam às vezes com as crianças, mas os professores é que iam trabalhando. Né? E aí eu me lembro que a temática daquele ano, para todas as escolas do município, eram lugares no sentido do lugar de significado, não espacial só, mas um lugar de sentimento, um lugar em que eu me sinto bem, seja minha casa, o clube, a rua, né? Enfim. E aí aparece na minha mão, numa das reuniões, né, nós professores lá ali numa sala de reunião, estava vendo uma fotografia de uma garota de 9 anos, né? Naquela época ainda tinham máquinas analógicas, não só digitais, né? E veio uma fotografia que foi tirada com flash à noite, num app no Rio Camanducaia, no bairro de São Dimas, lá em Paz, por uma garotinha de 9 anos. O que era a foto? A foto, ela com a altura dela, chega perto de uma mesa, né, aqui assim, e tira a fotografia aqui. E a mesa é um tanto é uma chapa de eucalipto, mais ou menos assim, só tem aquela chapa de eucalipto, um tronco
menor servindo de suporte, aquilo é a mesa, e os banquinhos são toquinhos de eucalipto dessa altura. Mas o que era interessante na foto, que a hora que eu bati o olho, eu quase, eu chorei não. Eu olho aquilo e começo a perceber, olha, é a escolha de uma garota. Né? E as bordas da mesa de eucalipto, todas elas mais arredondadas do que essa. Significa isso aqui. Estou ali, seja durante o dia jogando baralho, jogando dominó, jogando isso, jogando aquilo, seja à noite, seja nos dias de semana as crianças brincando de escolinha, fazendo isso, fazendo aquilo, seja à noite eles brincando ali também de outras coisas, enfim. Né? Aquele é um bairro de migração. Em frente a Magnete Marelli, para quem conhece ali, está em São Paulo, em frente a Magnete Marelli, no meio do fundo. E aí eu olho e começo a analisar aquelas coisas, os banquinhos todos arredondados, tudo redondo, eles têm um uso. E aí eu começo a imaginar aquela menininha com 30 anos pensando nisso, que a gente fala que é memória. E o que é significativo? Ela vai lembrar dessa mesa, desse lugar, com certeza. É disso que a gente está falando. Né? E é dessa construção da memória de uma população, né, que não é originária. E eu não estou pichando as pessoas originárias. Eu sou originário de Amparo, meus avós, bisavós, trisavós são de lá e tal. Não é essa a questão, né? Não vou me diminuir em relação a isso. Né? Mas essa gente toda tem um papel na escolha daquilo que é patrimônio. Porque as coisas não são patrimônio para todos. É difícil isso. Com o tempo você vai conseguir isso. Né? Mas eles têm coisas que têm um significado especial. Né? E nós temos que levar em conta. Então esse projeto estava centrado um pouco nessas questões. Conclui-se que a cidade, que tem uma parte de sua população que vive urbana, isso que eu já falei, né? Podemos. Então, quando se pensa em cidade, faz-se necessária uma reflexão sobre a função social e, portanto, sobre necessidades do cidadão, tanto quanto qualidade de vida, quanto justiça social. Mas em que consta o melhor, né? Que índices medem essa qualidade de vida de uma sociedade? Né? Talvez nem só os menores índices de mortalidade, que é legal, porque, né, morrem muito pouco, temos a saúde fantástica, tudo funciona. E menores índices de analfabetismo ou de mortalidade, né? Nem os maiores índices de saneamento. Será que isso mede essa qualidade? Isso é só isso? Né? Uma regra para medir a qualidade de vida? É evidente que existem fórmulas para dimensionar a galeria de água de loteamento e tal, mas para dimensionar essas questões que a gente está discutindo, não tem fórmula mágica. A gente tem que fazer isso que vocês estão fazendo, conversando com a população. Então, descobrindo isso, que é o que a gente fez naquele projeto, né? Descobrir que cidade é uma cidade. Porque nem a gente conhece. Não conhece o nosso grupo, né? O nosso grupo. Dificilmente a gente conhece tudo. Então, contribuir no desenvolvimento de mecanismos que reduzam as desigualdades em todos os aspectos é função também do poder público, né? Que prega uma cidade mais igualitária. Sem as fórmulas prontas e definidas, mas com determinação de minimizar os efeitos desse problema, a administração pública municipal pode incentivar o desenvolvimento de projetos intersetoriais nessa direção, fundamentados na valorização da memória, dos valores individuais e coletivos e também no patrimônio cultural do município. Aquilo que o prefeito falou agora há pouco aqui também é verdade. Né? E você tem uma sorte muito grande de uma pessoa abraçar isso. Assim. Nós vivemos num hiato hoje, que aquilo que eu vivi nos anos 2002, 2003, hoje desapareceu. Né? Nós vivemos um momento terrível e já faz 12 anos. Dificílimo a gente criar qualquer projeto nessa área. Não tem. Eu coordeno um centro de memória, um centro de documentação. O prédio foi restaurado. Eu tive o prazer de escrever esse projeto em 2013
foi aprovado pelo FIG para recurso de restauração, restauraram um prédio, e no quintal do prédio eu sugeri que construísse o arquivo. E daí teriam os armários deslizantes, e é uma construção nova, uma Itaipa e tal, e a gente podia mexer com parede, colocar instalações elétricas. Conclusão, onde temos o problema? No novo. Nós temos documento, eu tenho foto do celular aqui, de coleções de jornais. Nós temos 100 anos de um jornal, 50 anos de outro, todos eles arquivados nesse centro de memória. Eu teria fotografia já há 3 anos, no começo dessa administração atual, do mofo preso nos jornais. E eu pergunto, isso foi solucionado? Não. Eu estou vivendo isso e eu saio da prefeitura com idade completa, 75, saio da prefeitura em 70. Nós não temos substituto e essas são as condições atuais para todos. Então, abrace, porque não é fácil achar uma pessoa que abrace esse projeto. E é isso que a gente falou também, né, quando se faz referência a esse patrimônio, é inevitável a pergunta, né? Esse patrimônio é de quem? E como que a gente faz, e aí é a grande discussão, né? Porque se essas pessoas que não enxergam, por exemplo, nesse prédio, porque eles não são do tempo dele, eles não viram esse prédio funcionando, como é que eles abraçam essa ideia? Nós aqui temos que achar, e não existe uma forma pronta para botar ali e dizer, ó, siga isso daqui que dá certinho. Não, cada lugar, nós temos que conhecer esse lugar e fazer com que o lugar abrace isso. Né? E não é fácil, mas é a nossa missão, de todo jeito. Quando se faz referência ao patrimônio cultural de uma cidade, do município, é importante saber o que é significativo, os mais diversos segmentos da comunidade. Né? Porque a política de valorização do patrimônio não deve eleger apenas o que é significativo de uma determinada parcela. Já falamos sobre isso. Significativo para aquele que não é morador de veio da cidade. Um projeto intersetorial pode ter o propósito de incentivar a busca e resposta para essas questões e assim colaborar com a aproximação das populações. Já está terminando. Foi com esse propósito, então, que se criou lá em 2004 o Descobrindo Amparo, né? Funcionava com todas as escolas, como eu falei. Né? Considerou-se o patrimônio cultural do município pode ser compreendido nas duas faces. Vocês já trabalham também, material e imaterial. Né? Na primeira estão compreendidos objetos tridimensionais, as fotografias, os filmes, os documentos de arquivo, os monumentos, as pinturas, esculturas, a paisagem, os rios, montanhas, né? Serras, matas, árvores isoladas. E na segunda, no imaterial, compreendidas as técnicas, né? Que muitas vezes são esquecidas. Né? Olhar para uma parede de taipa e compreender a materialidade disso. Então, existe uma técnica e existe muita bobagem, né, sobre taipa. Né? Parece que taipa é um modelo único. Né? Não é, eu já li isso, já taipa, eles peneiravam, bobagem isso. Não peneiraram coisa nenhuma, podia ser até que lá peneirasse. Nós temos, eu conheço taipa com pedregulho, conheço com matéria orgânica, conheço com terra preta, conheço. Tudo isso aí é possível, eles fizeram, isso faz parte da história, né? A história não é verdade. É que nem fórmula de fazer arroz e feijão. Isso, É o brasileiro. Estava vendo a parede de vocês, a parede de Taipa Limão, né? Tem uma parede mais nova, que é aquela do fundo, que é feita com taquara, e tem aquelas que são feitas com galhos finos, de árvore, tudo aqui dentro. Né? Na minha região, aqui não posso dizer nada, mas lá na minha região eu percebo que os primeiros são feitos com madeira, são galhos de árvores mais direitinhos e tal, né? E depois eles começam a usar taquara, né? Porque a taquara não é nossa, né? Uma série de taquara foi trazida com o sobreviver. Enfim, eu sou da
uma verdade absoluta, nem absolutamente nada. Como é que essa coisa começa para mim? Eu, Roberto, como é que eu me insiro nisso? Né? Eu trabalhei 17 anos numa faculdade particular em Amparo, como professor de História e como coordenador de pesquisa e extensão, com os famosos dele lá, da professora de Paulo, eu orientava professor e aluno com relação a essas coisas, na história. Né? E aí eu resolvi coletar documentos e começar a preparar esse tipo de publicação. É uma cópia, é uma inspiração nos documentos interessantes para a história e o costume de São Paulo, que é uma coleção imensa que o Arquivo do Estado tem, que foi publicado por eles desde o final do século XIX. Então, é uma coleção imensa de documentos interessantes para a história de São Paulo. E eu me inspirei nisso e comecei a coletar documentos para a história aqui da região. Peguei Montenegro do Sul, peguei Pedreira e Amparo muita coisa, não deu para fazer. Mas Pedreira, para quê? Para doar para as escolas públicas. E os professores, como são transcrições de documentos, eu não estou inventando texto nenhum, são documentos copiados da Câmara Municipal, do cartório, coisas que a gente foi elegendo como documentos importantes para se entender a região. E aí fazia a publicação e doava para a Câmara Municipal da cidade e a Câmara distribuía para todas as escolas. A gente conseguia patrocínio, não era uma faculdade que financiava, tinha patrocínio de autoescola, e a gente produziu essas coisas e distribuiu, quando eu trabalhava na faculdade. Então começa juntando documento e distribuindo. O próximo, por favor. Esse é um mestrado, né, que eu estudo o Amparo, que é a cidade racional. Né? Amparo, um projeto urbanístico do Edson. Eu fiz na História da Arte da Unicamp e publiquei pela Unicamp, pelo Centro de Estudos de História da Arte e Arqueologia da Unicamp e da faculdade que eu trabalhava. Nós publicamos isso, vai ter em 98, né? Publiquei em 98. E esse é o modelo português de arquitetura brasileira, que é o meu doutorado. Então, eu fui juntando coisas, e aqui eu estou falando dessa filiação. Né? A nossa arquitetura tem muito dos portugueses, muito. Né? A relação que a gente tem com os portugueses é muito grande. Eu visitei Portugal inteiro, fotografei essas coisas, tem um trilhão de imagens. Né? Tive com o José Augusto França, que era o grande historiador da arte portuguesa, na Universidade Nova de Lisboa, e tive com ele na Gulbenkian, depois que eu fui. Porque eu fui para lá e primeiro encontrar com o França. É muito diferente do Brasil. Eu daqui comparo, ligo para a telefonista internacional. A telefonista internacional acha o telefone do professor José Augusto França em Lisboa, e eu ligo para a casa do França, da faculdade onde eu trabalhava. Atende a mulher, com seu pai francês, ela era francesa, e ela disse que ele está em Paris. Quando ele vai voltar no final de semana, e eu peço para ele ligar. Não, o senhor não precisa ligar, eu ligo, né? Eu ligo no final de semana, aí ligo. Ligo no final de semana, ele me atende e diz: quando você vem? Eu vou tal dia de janeiro. Vou chegar em Lisboa tal dia de janeiro. Eu quero 3 de janeiro, uma coisa assim. Aí ele diz assim: eu não vou estar aqui, eu vou estar em Paris. Mas, deixe seu número comigo, depois quando você vier, onde você vai estar hospedado e tal, você deixa com fulana de tal, que vai estar em tal lugar, telefone e tal. E aí ela já está sabendo que dia eu estou voltando, porque hoje eu ainda não sei. Vou para lá, vou encontrar o primeiro dia com o França. O França é o grande top da história da arte portuguesa. Eu chego, eu acho que ele faleceu, mas eu nunca soube da morte dele. Ele tem uma notícia aqui, mas agora eu já preciso. Quando eu chego na Gulbenkian, que eu combinei com ele na fundação do Bacon,
1h da tarde, o paletóculo, eu nunca usei o paletóculo, e boto paletóculo lá, tal, na sala de recepção do prédio. O sujeito falou assim: o senhor é o professor Teixeira Lima? O doutor França falou que vai atrasar 5 minutos para aguardar esse homem desce, desce o elevador, e me leva para lá. E aí senta na mesa e diz assim: você viu o tal texto assim, assim? E lá pegar na escola. Isso foi 5, 6 livros que ele publicou tal, e isso é uma estrela estrangeira. É difícil comparar com as cidades nacionais. Né? Começa daí. Mas foi uma experiência muito bacana. Outras aconteceram assim. Como subproduto dessas coisas, do mestrado, doutorado, eu andei fazendo alguns trabalhinhos e publicando. Isso para a cidade, para ir mostrando coisas. Isso aqui é um álbum comparativo, todo mundo conhece o Militão de Azevedo, que veio para São Paulo, 1880, 90, né? Ele fez um álbum comparativo dele. Eu fiz a mesma coisa com uma parte de fotografias antigas do museu, fui lá no dia, em 1992, fotografei a cidade naquele dia, juntei todas essas coisas, tem um álbum comparativo, ó como era, ó como era. Por que como era? Porque nós estamos pensando na restauração, porque nós estamos pensando na preservação, porque a gente está pensando na não mutilação do mundo público. E eu acho que isso pode ajudar. O registro do entorno também. Isso, tem o registro do entorno, porque são fotos que eu, né? Não fui eu que. Eu me inspiro naquilo que inspirou o outro. E aí eu fiz um de desenho, de pico de pena também, eu escolhi algumas vistas e tal, e fiz esse coisa de foto. Isso antes daquela administração. Quando começa aquela administração, eu estou falando isso como substrato. Nós temos esses substratos. Né? Estão espalhados, mas nós temos. E aí a gente começa. Fizemos um passeio da memória. Escolhi 5 passeios, 5 percursos na cidade, né? Fotografamos, o Bruno estava junto. Né? E nós fotografávamos e criamos um mapinha e tal, e fizemos um passeio da memória como um guia. Quer andar pela zona urbana, anda com isso aqui na mão, você vai ver que casa é essa, o que tem, o que não tem e tal. Isso com coisas que eu tinha levantado no mestrado, no doutorado, né? E vão alimentando esse tipo de produto, que é muito mais turístico. Já não estamos mais só na área da história, da arquitetura, né? Mas estamos pensando em uma coisa econômica. Né? Aí eu fiz um guia da catedral, né? Eu também estava junto, e nós fizemos diagramação de Bruno, não, sei lá, não, mas esse é o a gente todas as pinturas internas, todos os vitrais, todos os altares, mais a história do próprio edifício, as reformas, né? Então nesse guia. É um guia que eu me inspirei no Michelin. Peguei um guia Michelin, olhei para os caras na Europa, fazia aquilo e fui pá. Então está esgotado, mas tem museu, tem noção de memória, tem isso. E por último, aquilo que é fruto disso que a gente desenvolveu na escola. Né? Todas as escolas públicas no Amparo participaram e a gente selecionou coisas que eles fizeram. As crianças desenharam. O tema era culinária. Né? O que acontece com a culinária dos outros estados quando ela é praticada no nosso estado? Né? Muitas vezes, um ingrediente que ele usava lá não tem, não acha. Então o que ele faz? Ele inventa, ele substitui, e aí é uma nova coisa, é uma invenção, é uma coisa totalmente nova. Porque mudou um pouquinho o sabor, mas mudou. Então, isso a gente foi registrando, as crianças desenhando. Então, esse caderno não foi editado, eu tenho um boneco, ficou comigo isso. Tenho um bonequinho, porque eu tenho os arquivos, né? E o Amparo, sua cozinha, essa capa é do mundo. A gente juntando mulher lá no antigo centro de memória, colocando as coisas e ele, não, vamos fazer isso.
Eu falo do Bruno, deixa eu explicar quem é o Bruno. O Bruno é um amigo que a família é de Arthur Nogueira, os pais têm um laboratório de clonagem de planta na Holanda e tal. O pai é francês, é Volvia, o sobrenome, então o Bruno tem família ainda na França, a mãe também é descendente. E aí o que acontece? Um dia a mãe me liga em Amparo, não conhecia a Cristina me liga e diz assim, olha, eu disse seu nome, não sei onde aí e tal, você não aceita meu filho como estagiário aqui no Amparo? Meu filho aí como estagiário, eu falei, olha, eu não sei se a gente tem verba, como é que é isso na prefeitura, não tenho a menor ideia. Não precisa pensar em verba, não precisa pagar. O Bruno vai para aí. Como? De Arthur Nogueira, ele vai para Amparo? Vai, mas ele vem todo dia? Ele vai todo dia. O Bruno veio todo dia durante 4 anos. Depois do segundo ano a gente conseguiu que ele tivesse uma remuneração. Mas 2 anos esse rapaz veio sem absolutamente nada. E todos os dias. E aí esse cara fica esses 4 anos ali comigo e presta vestibular para o colega da professora. Né? Ele presta Unicamp e entra na arquitetura. E aí, quando ele está no último ano da arquitetura da Unicamp, ele recebe uma comunicação de que estavam aceitando, né, estrangeiros para fazer arquitetura no Politécnico de Turim. Tem que fazer uma provinha, uma coisa lá e tal, mas poderia. O que ele faz? Vai para Turim, tranca a Unicamp, faz arquitetura em Turim, no Politécnico, volta para o Brasil, termina o tiro na terceira. E aí, hoje está na França, aliás, hoje está aqui. Chegou agora cedo, ela me passou no WhatsApp, está aqui. E ele trouxe da França uma coisa extraordinária. Nós compramos junto, ele mandou para mim moldes que os pintores usavam para fazer as pinturas. Ele achou no antiquário uma pasta velha, um monte de coisa. Uma parte ficou porque cabia, não dava para pegar. Mas trouxe um pacote, tem mais de 10 centímetros de altura de moldes para que eles faziam por isso que esse é o Então, a gente fez aquilo, e esse daqui, eu até trouxe se quiserem olhar, isso aqui é um paradigmático, esse também foi publicação que aí, mas que a gente estava, para ser distribuído, isso não foi publicado, a gente fez boneco, mas não foi publicado. Né? Um deles é a tradição clássica na arquitetura, que serve para olhar para qualquer uma na cidade brasileira, e as técnicas construtivas. Então, esses são os bonecos que a gente fez de um projeto que, no fim, está aqui, se quiserem. E esse foi E esse daqui é um paradidático, uma editora que hoje não existe mais, chamada Nova América. Ela fez uma porção desses livros. Eles tinham uma coleção chamada Conto, Canto e Encanto com a Minha História. Era Sandra, não me lembro sobre o nome dela. Ela era dona da editora e ela fez para Santos, fez para Piracaia, fez para uma série de cidades de São Paulo. Ela tinha uma equipe que ia para as cidades, fazia um levantamento e tal, e escrevia um livro para a unidade para funcionar na rede pública. Em Amparo, a secretária, a coisa era tão unida, que a secretária, a Eliette Godoy, que era a secretária, que foi professora da USP, da educação da USP, e eu estava com o que Campinas. A Eliette responde, não, a gente não pode fazer isso, e vocês publicam? E aí ela aceitou, e eu acabo assinando o projeto aqui, porque eu acabei fazendo, né? Se puderem olhar, é um paradidático que corre até hoje na rede pública municipal, esse paradidático. Então essa foi uma experiência. Pode quiser para o próximo.
Essa também, ali é um catálogo de museu, a gente montou em Monte Alegre do Sul um pequeno museu. A gente trabalhou com crianças de 9 a 14 anos, no contrato do ano escolar, através de uma associação pela memória que existiu durante 12 anos lá. E junto com o Júlio Abbe, que foi um arquiteto, a gente assinou junto esse catálogo de museu que foi publicado via a Secretaria de Cultura do Estado, né, aquele projetinho lá. Esse daqui é o meu TFG de arquitetura, que eu faço um levantamento de tulhas adega construídas em pedra em Monte Alegre do Sul durante o século XIX. E a minha orientadora foi Glaceiro. E eu fiz esse trabalho aqui como TFG. Aqui são outras coisas que estão ligadas a isso, né? Em Monte Alegre do Sul também a gente fez o passeio da memória, só que daí levando para a zona rural também. E esse daqui é um apontamento para a história de Monte Alegre do Sul, que a partir daqueles documentos interessantes e outras pesquisas deu para escrever. Acho que é um pouco disso, a experiência que ele traduz. Eu acho que eu precisava de isso. Obrigado. Bravo. Fez muita diferença no meu dia. Eu acho que para todos. Para todos. Preciso conversar com o senhor. Vossa Excelência, por favor. Eu sou para agradar. Ninguém. Não é exagero. Ninguém. Não é exagero. Desculpa. Viu? Eu não conheço ninguém que me chame de senhor. Então, estou puxando o saco. Senhor, Para nós dois ele é Robertinho. Robertinho. Os alunos falam isso? Voz Eu acho que essa troca também a gente pode fazer depois. Eu acho que tanto faz que agrega o inventário, mais agrega aqui o futuro, faz parte do município. E até para dar uma conclusão no dia de hoje, a gente vai falar agora sobre a utilização do inventário em si. Eu achei interessante a primeira fala do professor, porque acho que engloba toda essa dinâmica que a gente tem feito com o município, né? Porque isso pode ser concretizado futuramente a partir de um modelo que a gente acabou catalogando, nosso coletivo, para que seja um acervo do próprio município. E cada vez mais agregando cada vez o seu conhecimento aqui dentro, com essas propostas, com essas novas iniciativas, junto à educação, junto ao apoio público, junto ao todo o município. Bem, eu sou o responsável técnico pelo projeto, como de formato local, foi de 2023, foi do ano passado. Ficamos aqui 8 meses para entender todo o processo conjunto da dinâmica dos munícipes. E assim, foi uma experiência muito rica, porque até no final do projeto a gente ficou com um olhar viciado a Jarimu. Né? Eu sou de Itatiba, Gabriela é de Jundiaí, Dani é de Dom. Renato também, Isa de Itatiba. Então, a gente trouxe um olhar que é da região, mas principalmente trouxe um olhar para Jarimu, porque o que a gente conhecia daqui eram realmente visões, então vislumbres que a gente passava aqui na centro, a gente olhava o que seria o patrimônio, a ideia de patrimônio em si, só que não com esse olhar, primeiro olhar unicamente da cidade. E isso foi se desprendendo um pouco mais com relação às dinâmicas que a gente sempre tinha feito. Então, desde a festa da colheita, pode passar, por favor, que desde a festa da colheita, que foi esse divisor que a gente acabou entrando e falando com os munícipes. Então, a gente quis entender o que o município entendia como um patrimônio da cidade. Então, muitos falaram, cerca de 36 entrevistados que a gente fez esse dia, desde o dia 10 até o dia 12, a gente ouviu 36 pessoas. Dessas 36 pessoas, se não me engano, 7 eram de São Paulo, e o restante eram daqui da região e daqui do município de Jarimu. E com isso, a gente foi entendendo para eles o que acabava entrando no patrimônio, com certeza. Então eles vão falar apenas um bem material aqui de cidade.
mas sim vários. Então a gente disponibilizou esse tempo para que eles pudessem falar abertamente. Eu conheço aqui o Coreto, aqui o Casarão e só, eu conheço o Coreto, Casarão, Igreja, Campo Largo. Então foi muito mais aberto. E eu acho que até foi muito importante para nós, para entender que, gente, eles não entendem um quadrinho, não consideram apenas um, mas vários. Isso agrega conteúdo, tanto para o município quanto para nós, para entender e assim gerarmos cada vez mais um inventário sólido e conciso. Renato, sabe? E isso daqui foi uma síntese que a gente conseguiu entender no dia. O bem que eles mais falaram foi do Casarão. Depois, em segundo lugar, foi da Igreja. E em terceiro, foi do Campo Largo. Obviamente, tem o Coreto também, né, que foi se estendendo ao longo de toda essa dinâmica que a gente tinha feito nesse primeiro momento. E depois desse dia, a gente fez um seminário preliminar. No seminário preliminar, a gente entendeu e colocou em prática a dinâmica da mandala. A dinâmica da mandala foi a professora Simone Cifone que, em contato conosco, disponibilizou essa dinâmica, essa proposta, que é justamente a gente disponibilizar no meio patrimônio cultural e ramificar isso como saberes, formas de expressão, construções, objetos e celebrações. E com isso a gente conseguiu sintetizar um pouco mais o que a gente colocaria no inventário final. E a partir disso, essa foi a dinâmica, e essa foi o seminário, e essa daqui foi a dinâmica. Nessa dinâmica, a gente quis reduzir um pouco mais, porque a Simone disse para nós: vocês vão disponibilizar 2 dias dessa proposta que vocês estão fazendo. Nesse primeiro dia, é um nicho um pouco mais fechado. Então, a gente queria entender um pouco mais e puxar um pouco de vocês o que, por exemplo, aqui na cidade, cultura italiana, da cultura italiana, minha avó fazia uma polenta, a polenta curtida onde? Na pedra. Então a gente conseguiu sintetizar esses conhecimentos, esses saberes e trazer com isso uma forma que não ficar só pautado cultura italiana. Não, tem a cultura italiana, tem a polenta, tem a cortina na pedra, então tem toda essa ramificação que a gente conseguiu colocar dentro do inventário. E isso trouxe muito mais embasamento, muito mais saber da cidade para vocês, para que esse todo o processo ficasse muito mais fácil para um futuro projeto. Por exemplo, como o professor Roberto comentou, de ramificar as memórias, saberes e tudo isso de uma forma muito mais concisa. E esse dia da dinâmica da sensibilização popular foi o segundo dia que esse município comentou conosco que seria interessante a gente, ao invés de trazer um nicho de pessoas, que foram no caso 20 pessoas nesse dia, nesse primeiro dia da dinâmica, nesse segundo dia foi aberto ao público praticamente. Então a gente foi na feira, no sábado, lá da biblioteca, o Jackson estava lá, a gente conversou bastante, a gente trocou, porque o Jackson para mim é uma enciclopédia, que o Jeremy conhece pra caramba, entendeu? Ele trouxe muito conhecimento, até muitos dos conhecimentos que ele trouxe aquele dia, que estão aqui no inventários, né? A coleção dos Colígia também, teve acervos da Unicamp que a gente pesquisou e condensou isso no inventário. Então foi uma troca muito boa, porque a gente conseguiu entender que não só as pessoas que estavam aqui desde o início do município, mas também as pessoas jovens, mais jovens, assim, 20 e poucos, 20, 30 anos, que também têm conhecimento, porque ouviram dos avós, ouviram dos pais, muitos dos avós não estão mais aqui, nós, mas que condensaram isso e levaram o saber dentro da própria família. Teve uma moça aqui no dia que a gente foi fazer uma caminhada, no primeiro dia da festa, da colheita, e ela ficou se emocionada, trouxe a filha, de que era, não sei, se não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ela é de São Paulo, trouxe a filha de volta para cá, reuniu a família, nossa, eu estudei aqui, agora está diferente, mas foi preservado, mantém ainda o aspecto inicial do que era aquilo, não foi demolido, não foi tirado do seu uso, mudou, mas ao mesmo tempo mantém a memória. Isso é o mais importante, né? A gente não pode desacreditar que aquilo de se utilizar, que aquele bem vai ser mudado, mas sim o uso a gente mantém, por mais que seja diferente, a memória ainda se mantém intrínseca naquilo que ela acredita, naquela que ela vivenciou. E essa ideia a gente levou de toda essa colaboração
primeiro dia. Nesse segundo dia, na caminhada de imersão. E foi justamente a gente pegar o apanhado do que a gente pegou no inventário, conseguiu entender o que as pessoas falavam no inventário, e a gente foi desde aqui do centro até o Breu, a estação popular, para poder pegar todo esse acervo, entender aquilo que já tinha, ou que já foi modificado, e colocasse isso no inventário, para que, mesmo que tenha sido modificado, entende-se que era assim e mudou para isso aqui. Então houve uma alteração, né, da sociedade civil, alterando, né, por depressão, por questão de uso, mas que se manteve ainda a essência do lugar. Né? Então, a partir disso, a gente conseguiu analisar e colocar isso em pauta no inventário final. A gente fez toda a parte de... se você puder. A gente fez tudo isso e condensou no mapa, que é esse aqui. Esse daqui são... Então, o Jefferson fez uma pontuação ali. Pode mudar. E é justamente esse mapa que a gente colocou alguns bens materiais e culturais da cidade, como por exemplo o Janino Esporte Clube e também o Calçadura, que a gente entendeu que, por mais que seja uma construção recente, a história que detinha o Tal e a Thelma era muito lá de trás. Então, são artistas plásticos, né, até um mas eram artistas plásticos aqui da cidade, fizeram um acervo maravilhoso aqui no município, e isso trouxe um embasamento muito grande que a gente não pode desacreditar que isso vai ser perdido. Não, ele vai ser mantido, ele vai ter uma vivência que as pessoas vão cada vez mais visitar essa ideia, que a gente tem que isso aconteça, né? E que isso não se perca, porque isso é muito importante para a gente manter a memória muito vívida dentro de nós, por mais que estejamos fora, mas de vocês, munícipes da cidade. Então a gente fez com que toda essa caminhada seja registrada nesse folheto. Então tudo que a gente registrou está aqui. E obviamente, né, como foi dito no começo, todo esse material vai ser cedido para a Secretaria de Cultura, vai ser cedido para o poder público, para que há alterações, né, obviamente com base no que a gente vai cada vez mais catalogando, né, novas informações surgirão, e isso pode ser cada vez mais preenchido. Então, por exemplo, de 15 que tem aqui, 16, 17, 18, 20, obviamente vai diminuir um pouquinho as fotos, né, diagramação aí tem que acontecer. Mas cada vez mais não vai se perder esse valor, vai condensando cada vez mais a riqueza de conteúdo que tem ali. E depois disso foi feito além desse folheto, a gente fez o inventário em si, né, que a gente não trouxe só bens materiais, mas imateriais. Então, desde tudo aquilo que a gente colheu como celebrações, saberes, edificações, lugares, objetos e formas de expressão, a gente trouxe isso, obviamente hoje em forma de tabela, para vocês verem aquilo que foi nos falado, e aí a gente trouxe essas formas. As celebrações, no que foi dito, Corpus Christi, está meio difícil de ler, acho que está se você puder ler. Lê daqui? É. Peraí. Não que eu esteja enxergando muito bem, né? Não tem som no Data Show? Deixa eu ver como é que faz aqui. É aí mesmo? Aqui? É, aí você passou. Ah. Aí. Onde, Vuro? Aqui aí. Ah, Corpus Christi, tá, Festa vai. de São Gonçalo. Festa de São Gonçalo. Então, as celebrações são essas, né? Romaria, me ajuda. Procissão de São Benedito. São Benedita. Para que chova. Para né? que chova, para chover pela quantidade das chuvas, né? Isso, Dia da padroeira. Dia da padroeira. E a cavalgada. E a cavalgada. Isso são as celebrações que foram citadas. Os saberes, isso foi muito legal os saberes, porque não foi só os saberes, eu sei curtir a polêmica. Não, eu vi um homem de 4 metros de altura lá no bairro do Breu. Falei, nossa senhora, aparição de mané.
Foi, entendeu? Então a gente cultivou esses conhecimentos que a gente acabou achando interessante de cultivar isso no inventário, né? Além do mais da... Aê, Márcio! Aê! Olha! Aqui na história sobre a posição das estátuas da igreja, falaram que cada um está direcionando para cada alambique que tinha aqui na cidade. A história da aparição da Nossa Senhora Aparecida após o acidente de 78, as histórias sobre assombrações da rua João Pessoa, histórias sobre a rangeira dos carros de boi que previam quando ia chover, história do cemitério indígena aqui na Praça Central, o uso de pó de café com tinta, a gente comentou sobre com a antes. O chá é a cachaça, cultura italiana, polenta, carnaval e festa do ano. Próximo. Oh, peraí que agora Peraí que não... voltou tudo aqui. Aqui as edificações: Coreto, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Estação Popular, do conjunto de casas no entorno da Praça da Matriz, Centro Histórico Cultural de Maria Vitória Montezino, Capela Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Santo Inácio, Casarão Museu Terra Brasil, Casarão José Inácio da Silva, Casa do Padre, Capelinha do Breu, Estação Iara, e baixo lugares, Rua da Independência, Casa de Vencimentos, Criarte, Estrada Bragantina, Parque Popular, Passo do Centro, Centro Cultural Tal Segunda e Jaimu Futebol Clube. E para finalizar, o objeto: imagem de São Gonçalo, estátua de São Miguel Arcanjo, andor da Nossa Senhora do Carmo, imagem de São Benedito, andor de São Benedito. Forma de expressão: grupo de Sala Bianca e grupo São Gonçalo. Isso tudo foi com base no que o pessoal foi falando para nós. Os munícipes foram cada vez mais sintetizando todas as informações. E nisso a gente pegou toda a informação que foi nos dita, então a gente sintetizou isso em texto, além de pesquisas que a gente fez. Então no inventário vai estar, além disso, algumas pesquisas que a gente acabou trazendo como morfologia da cidade, desde o crescimento de 1959 até 2022, que foi a data do último censo. Então a gente pegou mapas, a gente foi entendendo como foi o crescimento histórico da cidade. Isso é um plus que a gente achou interessante colocar no inventário em si. E para finalizar, só para são esses três que foram, por acaso, os três mais citados lá no início da festa da colheita, a gente trouxe aqui, que foi o Casarão José Inácio da Silveira. Onde estamos? Vocês conhecem muito bem. O próximo é a Igreja Nossa Senhora do Carmo, pautado aqui no início da cidade, com de capela, furado, depois com igreja. Foi todo no entorno, acho que vocês sabem muito bem, né, para não condensar tanto o assunto. E também a Estação Popular, das três que foram mais citadas dentro do nosso inventário em si. Só que muito mais vocês vão saber quando estiver pronto a parte gráfica, que a gente tem problema hoje a gente entregar para vocês o livro, só que a gente deu um problema gráfico. E aí, semana que vem, a gente vai estar aqui com vocês de novo, tudo certo. Hoje, de forma física, eu vou pedir para a Daniela, por favor, para a gente oficializar a nossa entrega do material que vai ficar disposto para a prefeitura. Então, todo o levantamento, fichas, o material para a explicação de como funciona o trabalho, todo está sendo entregado para a Secretaria de Cultura, para que possa ficar como ferramenta para dar continuidade ao trabalho. Né? Então, tem mais de 500 cópias aqui desse folder, que vai ficar disponível, né, para que a Prefeitura use e a Secretaria estude a melhor forma de divulgar e utilizar, né? Entregue o material, oficializado. E como o Ricardo disse, a Dani também, né, será oficializado também com a presença da prefeita, né, provavelmente na prefeitura, né, o documento, então, o inventário, todo o registro documental, né, de todo o trabalho do projeto. A gente fica muito feliz, acho que eu posso encerrar, né, para todos. Fico muito feliz, acredito que todo o coletivo está muito satisfeito com o resultado e com a participação, muito feliz com a presença da prefeitura também no projeto. E
fez muita diferença, nos auxiliou muito, né, e trouxe ótimos resultados que vocês puderam acompanhar hoje. É um desenvolvimento e uma entrega de conteúdo muito importante para nós e acredito que para a prefeitura também. Esse link aqui vai ser um link dinâmico, a prefeitura vai poder alimentar ele também, vai ser aquele material. E a gente vai colocar o inventário final também, que é o livro, neste documento. Então, nesse QR Code vai estar todas as informações. Do inventário final, do folder, toda a parte gráfica vai estar lá. A parte do livro físico vai estar na biblioteca, quanto na Secretaria de Cultura. Tá bem? Então, vocês vão poder acessá-lo de forma digital e presencial. Vai estar esse link aqui para vocês acessarem. Bem? Muito bom. Muito obrigado. Vou pedir para a Daniela só levar a nossa preocupação para a secretária de Cultura em relação justamente ao prédio, porque é um prédio tombado, né? E tem